Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua cheia em Gêmeos, que é o ápice da lunação de Sagitário de 2022. Essa lua acontece no dia 8 de dezembro. E eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque a ideia aqui é fazer uma reflexão a respeito das energias que estão fluindo aqui pela nossa querida e amada Mãe Gaia no momento em que essa lua acontece, e de uma forma mais livre, para ser mais fácil de entender quais são as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem nos trazendo, para que nós possamos, de verdade, expandir a nossa luz, viver mais do nosso propósito de vida, para nós podermos nos conectar melhor ainda com energias de prosperidade, de plenitude, e para que, de verdade, a nossa vida possa progredir. Então, a ideia não é ficar usando tanto linguajar técnico, mas sim fazer uma reflexão honesta e sincera a partir de uma conexão espiritual, para que seja possível entender como aplicar os conhecimentos que a espiritualidade põe à nossa disposição na prática, para que de verdade a nossa vida possa progredir. Mas antes de começar com essa reflexão, eu sempre faço uma sintonização para poder abrir o campo de energia para todos os trabalhos que são feitos aqui nesse canal. Então eu convido você nesse momento a mergulhar nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente disponível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias de iluminação, bênçãos e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica da lua cheia em Gêmeos, para que você que está me ouvindo agora possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior para a sua vida. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que fluem aqui pelo nosso planeta, desde o nosso sistema solar e desde o centro da nossa galáxia, que seja possível compreender verdadeiramente quais são as propostas de evolução e aprendizado que o universo nos propõe, que seja possível compreender todas as mensagens e todos os aconselhamentos e direcionamentos da espiritualidade superior, para que os caminhos sejam abertos em nossas vidas, para que a prosperidade seja ativada e possa fluir de uma forma plena, e que seja possível verdadeiramente a conexão com um propósito superior divino para a manifestação de mais luz aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos agora à reflexão a respeito dessa lua cheia em Gêmeos, esse momento tão significativo que nós estamos vivendo de uma lunação em Sagitário, que apesar de ter sido aberta com uma energia um pouco mais leve, um pouco mais tranquila do que boa parte das lunações que a antecederam, agora nós temos um momento um pouquinho mais tenso e que vai exigir de nós, principalmente, resiliência e muita força de vontade e verdade para poder olhar para as nossas questões, para os nossos objetivos, para aquilo que nós estamos nos propondo a fazer na vida, porque existem aqui energias, apesar de o mapa estar relativamente bem equilibrado entre movimentos de tensão e movimentos harmônicos, a questão é,
nós estamos em um momento de lua cheia. Então, a lua cheia, naturalmente, já é uma energia de tensão, uma energia de cabo de guerra entre o Sol de um lado e a lua do outro lado. Então, nós temos a lua completamente iluminada no céu, e isso demonstra que é um momento de tomada de consciência e é um momento do transbordar de energias. Por isso, a energia da lua cheia é utilizada para rituais, para magias, para várias coisas espirituais, porque na energia da lua cheia nós temos uma reflexão pura, por assim dizer, de toda a luz do sol que a lua recebe é refletida para nós aqui na Terra. Então, é como se a lua funcionasse, por assim dizer, como um filtro que traz aqui para nós o entendimento a respeito de questões que anteriormente estavam ocultas e que agora precisam ser olhadas, precisam ser compreendidas, precisam ser integradas, abraçadas e absorvidas adequadamente. Não é em toda lua cheia que é possível realmente entender por quê. Os processos são muitos e nós vivemos ciclos dentro de ciclos. Uma coisa que eu uso sempre aqui como exemplo é a bonequinha matriótica, que é uma bonequinha pequenininha dentro de uma bonequinha maior, dentro de outra maior, e outra maior, e outra maior. Então nós temos muitos ciclos astrológicos acontecendo ao mesmo tempo, e o momento de uma lua cheia é o momento em que nós temos ali como se fosse uma semente, entre aspas, plantada naquele grau da lua. E conforme os planetas vão passando depois por aquele ponto, nós temos disparos de energia, e isso serve para a lua nova também, e serve para qualquer movimento astrológico importante que a gente queira mapear, na verdade, mas como aqui nós trabalhamos com os ciclos lunares, e como a lua também é um ótimo indicador de passagem de tempo aqui na Terra, então é interessante usar as fases da lua como esses medidores, e aí a gente vai olhando para a roda astrológica, os 360 graus, como se fosse um relógio mesmo. E aí então, conforme a gente vai vendo energias plantadas, nós vemos reverberações daquela energia ao longo do tempo. Então não é porque nós estamos passando agora por uma lua cheia em Gêmeos que vai nos convidar a ter um pouco mais de consciência e racionalidade das nossas emoções, que vai nos trazer também algumas questões de comunicação, das nossas relações interpessoais, dos nossos afetos e colegas, principalmente que são um pouco mais rasos, aqueles colegas que não são amigos, mas que são aquelas pessoas que às vezes você precisa conviver, que você tem ali uma relação um pouquinho mais superficial, e aí pode ser que tenha alguma coisa desajustada ou esquisita nessas relações, pode ser que alguém esteja tendo uma influência um pouquinho a mais do que deveria na sua vida, e aí você precisa aprender a dar uma controlada nisso, mas não significa que apenas em um dia, que é o dia do pico da lua, que você vai conseguir fazer tudo isso necessariamente. É por isso que a ideia da astrologia é apresentar como se fosse uma espécie de previsão do tempo. Nós vemos o que é que está mais propenso a acontecer, então, olhando para aquela proposta de reflexão, fica mais fácil de nós conseguirmos elaborar aquela energia e aquilo facilita depois outros processos, principalmente quando os outros planetas vão passando por aquele ponto. E isso não significa que é rápido necessariamente, tá? Porque a gente pode interpretar também os ciclos lunares olhando em uma perspectiva de um ano todo, olhando para cada signo individualmente. Então tem muitas formas de entender e de estudar a astrologia, os movimentos dos planetas, e nós vamos fazendo as nossas reflexões, nós vamos absorvendo os aprendizados conforme nós temos condições, e para cada pessoa isso é diferente também, porque o mapa do céu, o momento que nós temos, da energia que nós olhamos para o céu como referência, interage com o mapa de cada pessoa de uma forma diferente, porque cada pessoa nasceu em um momento diferente, um lugar do mundo diferente, então cada pessoa tem a sua impressão digital astrológica, por assim dizer, que é o seu mapa de nascimento. Então, o momento do céu está sempre interagindo com o mapa de nascimento de alguma forma e influenciando cada pessoa de uma forma diferente. Então, não dá pra gente querer simplesmente colocar regras de que para todo mundo vai ser igual. Mas nós temos energias genéricas, e aí a gente volta para aquela ideia da matriótica, de várias camadas, várias coisas. Então a gente tem várias propostas que vão se entrelaçando e isso vai ajudando na evolução individual de cada ser que está aqui nesse planeta. Então, existe realmente uma consciência, uma inteligência maravilhosa que nos permitiu, de alguma maneira, interagir com tudo isso para nós podermos progredir enquanto almas encarnadas, vamos falar assim, porque nós aqui estamos seres humanos, mas nós somos seres espirituais, então não adianta pensar apenas na perspectiva do aqui e do agora, na perspectiva do que nós temos de referência e que é uma coisa mais óbvia, que é uma coisa mais prática. Existem muitas camadas mesmo.
E a ideia de quando nós trabalhamos com os ciclos lunares é aprofundar um pouco nessas percepções, para ir além da superficialidade. E aqui, eu estou já falando sobre tudo isso porque nós temos uma lua cheia em Gêmeos. E Gêmeos é um signo que é o master da superficialidade, basicamente, porque Gêmeos tem uma energia muito versátil, muito sempre trocando, sempre, de alguma maneira, em uma dinâmica que também está conectada com velocidade. Então, são sempre coisas assim, pá, 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 pá. E aí o que acontece? Não aprofunda. Tem acesso a um pouquinho de tudo, mas não sabe muito sobre uma coisa. Então, a ideia de quando a gente tem uma lua cheia em Gêmeos é olhar para essas questões mais superficiais e ver o que é importante para você, o que ressoa com você e que você precisa aprofundar um pouquinho. Porque, de um jeito ou de outro, nós estamos com o Sol em Sagitário. E Sagitário vai em uma coisa e vai profundo naquilo. Tanto que, enquanto o signo de Gêmeos representa o estudo da escola primária, por exemplo, em que você aprende o raso, né, o superficial, o essencial, sobre todas as matérias, desde ciência, matemática, idioma. Algumas escolas têm outras modalidades, algumas escolas têm música, outras têm arte, umas têm teatro, enfim. Mas a ideia é que tem um monte de coisa que está numa casca, por assim dizer, mais superficial, e que é importante ter contato com essa diversidade quando nós temos uma criança, principalmente, para que a criança possa ter referências do que ela gosta. E Sagitário já está ligado principalmente ao mundo das universidades. É uma coisa mais acadêmica, uma coisa de ensino superior. Por quê? Exige foco, exige dedicação, exige pesquisa, exige estudo, existe uma coisa que é realmente de aprofundamento do conhecimento. Então, enquanto Gêmeos a gente tem aquele acesso à diversidade, em Sagitário a gente precisa aprofundar em alguma coisa. E uma lua cheia em Gêmeos vai fazer justamente esse convite, de você entender o que você tem hoje na sua vida, que de repente ainda não é algo muito importante, que pode às vezes ser um hobby, às vezes pode ser uma ideia, algo que você pensou, eu sempre quis experimentar isso, nunca me permiti. Então esse é o momento de você começar a se permitir algumas coisas, para você ver se aquilo pode de alguma maneira te dar frutos no futuro, ou que seja uma coisa só para diversão, mas será que é uma coisa que você realmente gosta de fazer? Ou você está fazendo também por simplesmente um movimento de manada, né? Porque os amigos fazem, porque a família faz, porque está na moda e alguma coisa assim, aí você só segue o fluxo. Então esse é o momento de refletir sobre tudo isso, principalmente porque a Lua está fazendo uma conjunção perfeita. Mas quando eu falo perfeita, é perfeita mesmo. É no mesmo grau e no mesmo minuto de Marte. E Marte está retrógrado em Gêmeos. E eu sou uma pessoa, falando assim, um pouquinho mais pessoal, eu fui uma pessoa muito traumatizada por Marte retrógrado, porque em 2020, na época de Marte retrógrado, foi justamente quando meu marido foi internado, ele quase morreu. Então, eu entendi muito da energia de Marte retrógrado, o que ela é capaz de fazer naquela época da minha vida. Mas eu sei que Marte retrógrado não é um grande vilão, mas como Marte só fica retrógrado a cada 2 anos, então o tipo de reflexão que Marte nos instiga enquanto ele está retrógrado é um passo além. É uma coisa que está acima dos outros planetas, porque os outros planetas ficam retrógrados praticamente todo ano. A maioria é todo ano, de fato, Mercúrio 3 vezes por ano, só Vênus, que não é necessariamente todo ano, porque é a cada 1 ano e um pouquinho. Então, Vênus varia um pouquinho, mas, em essência, a questão é que nós temos sempre períodos de reflexão envolvendo todos os planetas, mas Marte é só a cada 2 anos. Então, isso é importante. E o Marte fazendo a conjunçãozinha para a Lua, então, vai trazer principalmente uma reflexão a respeito de o que você está segurando, o que você está se impedindo, o que você está se reprimindo, que você não está se permitindo viver, que você não está se permitindo fazer, que você nunca nem se permitiu nem experimentar. Então é um pouco do que eu já estava falando, da energia da própria Lua, porque, enfim, eu trago aqui a mensagem já com tudo junto e misturado. Então, eu já estava falando da energia do Marte retrógrado, então estou só contextualizando aqui para poder ficar mais fácil de pegar o fio da meada. Mas então o que a gente faz junto com essa energia? Essa energia nos convida principalmente a entender que tem alguns momentos em que também é necessário fazer alguns cortes, colocar determinados limites, porque tem hora que já deu, que chega, que saturou alguma coisa, e aí você fala, olha, não aguento mais. Eu não aguento mais viver aqui, por exemplo, só com relações superficiais, principalmente porque está em Gêmeos, né? Então, não aguento mais viver só relacionamentos, por exemplo, até que mesmo que sejam amorosos, inclusive. Eu não dou certo com ninguém, a minha vida não vai pra frente, no trabalho, não tô vendendo, não tô conseguindo a promoção que eu queria, eu tô disponível pro mercado, mas não tô conseguindo um emprego, e tudo mais.
Então, o que acontece? Nós temos ali um momento de dizer, chega, basta. O que eu preciso, de verdade, desenvolver, o que eu preciso aprender, o que eu preciso estudar, onde eu preciso me dedicar e onde que eu devo focar para eu poder dar o próximo passo na minha jornada. Esse é o momento até, se eu não me engano, Marte fica retrógrado até dia 15 de janeiro de 2023, se não me falha a memória, mas é mais ou menos ali até a primeira quinzena de janeiro, é certeza. Agora o dia exato que ele vai ficar no movimento direto de novo, agora eu não lembro. Mas é por ali. E aí então o que acontece? Até lá, nós vamos passar por um processo em que será necessário refletir sobre todas as questões que já foram apresentadas até agora e sobre como nós podemos nos preparar ao longo desse final de ano para essa próxima etapa, para quando Marte começar a andar para frente de novo. Tá, não tá dando certo agora, não tô conseguindo agora, então como que eu posso dar um passo atrás para eu poder, de repente, me regenerar, me recuperar, porque Marte também tem uma ligação com processos cirúrgicos, tá? Então, para quem, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia, Marte retrógrado, assim, ó, proibido para fazer cirurgia, tá? Porque a chance de dar complicação cirúrgica é imensa, e inclusive isso aconteceu com meu marido na prática, e era uma coisa que na época, apesar de eu saber, eu nem estava levando tão a sério, porque afinal ele estava quase morrendo no hospital, então eu não tinha controle sobre quando eles marcavam qualquer tipo de cirurgia, não era uma coisa que, nós podemos escolher, não, é tipo ou faz ou ele morre. Então fazia, mas assim, deu várias complicações, teve cirurgia que deu sangramento, ele precisou tomar um monte de sangue, teve que fazer 2 transfusões na UTI. Então assim, não é uma coisa pra gente brincar a energia de Marte retrógrado, então por isso que é importante dar esse passo atrás, e é por isso que é necessário também se preparar para quando ele ficar direto, porque depois que um planeta fica direto, ele passa por uma zona que a gente chama de zona de sombra, que são os graus em que ele ficou retrógrado, antes de enquanto ele estava andando para frente, ele parou e voltou. Esse momento, até onde ele fica no extremo da volta, e até onde ele foi, então ali a gente chama de zona de sombra, então mesmo ele deixando o movimento retrógrado, ele ainda vai caminhar pela zona de sombra. E isso vai levar, depois, mais de um mês, até ele sair da zona de sombra. Então isso significa que a gente vai precisar resolver muita coisa no começo do próximo ano, até mais ou menos metade de fevereiro, ou então até um pouco mais do que isso. Esse vai ser um período de entender o que a gente precisou, de fato, mudar na nossa vida, na prática, e é naquilo assim, que é papum, sabe? Resolveu, precisa resolver agora, não vamos ficar perdendo tempo. No momento de Marte retrógrado, ele pede um pouquinho mais de cautela e reflexão, principalmente, para evitar brigas e transtornos que saem para muito além das coisas. Porque, como eu falei, Marte retrógrado tem uma ligação com cirurgia. Cirurgia corta, quando corta sangra e dói, certo? Então, é isso que a gente precisa refletir. Às vezes, se for necessário fazer algum corte, se é necessário você falar, olha, não dá mais para manter essa relação, ou então não dá mais para manter esse emprego, ou então não dá mais para eu manter esse tipo de amizade perto de mim, porque são pessoas muito negativas, etc, etc, etc. Dependendo do que está acontecendo na sua vida, fazer alguns cortes pode ser necessário com essa energia, e principalmente agora, nesse momento de lua cheia, porque é o momento de, primeiramente, tomar consciência sobre isso. Tá? Muito mais do que pôr em prática, é o momento de refletir. Só que o que acontece? É que Marte, geralmente, é o planeta que dispara depois vamos dizer assim, as bombas que ficam armadas durante esses movimentos da Lua. Só que agora, a Lua e Marte já estão juntinhos, então essa Lua cheia vai favorecer algumas rupturas. Então já é importante se preparar para isso, preparar psicologicamente, porque pode ser realmente que aconteça alguma coisa. E para além disso, é interessante também entender que Marte vai continuar retrógrado, e quando ele for passar pela zona de sombra, ele vai passar por esse mesmo ponto dessa Lua de novo. Então a gente vai ter um tempo ainda para amadurecer algumas coisas, caso não dê para fazer um corte agora, por exemplo. E aí então, quando ele estiver passando pela zona de sombra, aí sim, pode ser que seja um momento mais adequado para fazer um corte, já depois da virada de ano, para também, né, não estragar as festas de fim de ano, aquela coisa toda, que todo mundo se reúne, tudo fica bonito, né? Então às vezes é melhor simplesmente deixar a coisa passar, evitar discutir, justamente por conta dessa energia de fraternidade que é cultivada nesses momentos do mês de dezembro. Mas depois, janeiro, fevereiro, a coisa já começa a mudar um pouquinho a cara. E aí vai ser importante, principalmente depois que Urano também voltar ao movimento direto, nós começarmos a tomar decisões que vão ser assertivas de verdade para poder contribuir para o nosso processo de desenvolvimento e evolução,
Porque aqui, a principal energia que eu captei quando eu estava olhando para esse mapa como um todo, foi uma energia de tem algo puxando para trás, tem algo que está te impedindo, como se fosse assim, imagina que você é um ser superpoderoso, tipo um cavalo, que tem, né, enfim, toda a musculatura, consegue puxar uma carroça junto, né? Então você é um ser que está ali todo poderoso, só que tem alguma coisa aqui, um cabresto te prendendo e puxando para trás, entendeu? O que é esse cabresto? É justamente o que você precisa soltar. É justamente o que você precisa se rebelar contra para você poder, de verdade, conseguir progredir na sua vida. Agora, nós estamos também com Urano fazendo uma conjunção também, assim, muito próxima com o nodo lunar norte, em Touro. E Urano já está em Touro faz alguns anos, ele ainda vai continuar uns anos aí em Touro, porque ele tem um movimento bem lento. Mas o encontro com o nodo norte vai falar o que você precisa, de alguma maneira, revolucionar na sua vida para você poder alcançar o seu destino, para você poder viver o seu propósito de vida. O que está faltando? O que você ainda está segurando? O que você ainda tem de sujeira, de crença, de apego, principalmente, e que está impedindo você de dar o próximo passo na sua jornada de vida? Essa também é uma reflexão importante que está aparecendo aqui com relação a essa energia. E Urano também está fazendo, junto com o Nó do Norte, um movimento que a gente chama de quincunce para o Sol. O quincunce é tipo o que eu gosto de chamar de aspecto ET. O que é o aspecto ET? Imagina que você está aqui, você fala o idioma que você fala, ou que você fale mais de um idioma, não importa, mas a questão é, você está aqui, você fala o que você fala, e aí chega um ET para tentar conversar com você e vocês não se entendem. O ET fala a língua do ET e você fala a sua língua. Só que vocês precisam se entender de alguma forma, porque precisa os dois aprender a conviver juntos, de alguma maneira. Não importa o porquê, não importa o que aconteceu, qual cenário, se é um cenário utópico, se é um cenário distópico, não importa, mas precisa conviver de alguma forma. Então, como que as duas energias podem aprender uma com a outra para poder haver uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas? É isso que é o aspecto do quincunce, esse aspecto ET. Então, o que acontece? Touro e Sagitário são duas energias que são, justamente assim, energias que uma não tem nada a ver com a outra. Porque Touro é super pé no chão, tem um aterramento, é uma energia que é trabalho, é responsabilidade, sabe? Aquela coisa de a labuta e tal. E geralmente pessoas taurinas têm uma tendência a ficar sempre no mesmo lugar, no sentido, por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu quero viver aqui o resto da minha vida até eu morrer. Geralmente Touro é um pouquinho dessa energia. E Sagitário já é uma energia que é totalmente, assim, avessa a isso, porque Sagitário gosta de liberdade, gosta de viajar, Sagitário é mais divertido, Sagitário tem uma energia mais livre, leve, no sentido de não querer ter muita responsabilidade, apesar de saber que existem responsabilidades que precisam ser cumpridas. Não é que Sagitário esteja também totalmente, né, numa energia avoada aqui, mas é uma energia que não se prende às coisas, né? Sagitário é uma energia que não tem muito pé no chão. Igual Gêmeos. Gêmeos também é uma energia que não tem muito pé no chão. Se falar assim, me deu a louca aqui, eu vou catar, eu vou pedir carona na estrada e vou parar, sei lá, no meio da Amazônia, vou, sei lá, enfim, pra qualquer lugar. A pessoa pega e vai, entendeu? E, enfim, mesmo sem plano, mesmo sem ter muita palpabilidade, assim, como que você vai fazer, do que você vai se alimentar? Não sei. Eu me viro, no meio do caminho eu descubro. Geralmente assim a energia. E Touro não, o Touro gosta de estar super preparado, gosta de estar super assim, né? Oi, eu preciso aqui, né, de uma estrutura, eu preciso de certezas, eu preciso de chão aqui para eu poder pisar, para eu poder saber para onde eu tô indo. Então, essas duas energias conversando uma com a outra vão trazer para nós nesse momento, principalmente, a necessidade de entender que o excesso do pé no chão, o excesso de querer ter segurança, previsibilidade, aquela ideia que foi vendida, eu não sei como é que é fora do Brasil isso, tá? Depois se alguém quiser comentar pra mim aqui como que é mais ou menos essa dinâmica em outros lugares, mas no Brasil, com as gerações anteriores à minha, principalmente então a galera que nasceu desde os anos 40, que foi mais ou menos quem eu tive contato. Então, dos anos 40 para frente, qual é a ideia que foi vendida? Que você precisa ter um emprego fixo, certo? De carteira assinada, preferencialmente se você conseguir passar em um concurso para trabalhar pro governo, para você poder ter um salário e você não poder perder o emprego por qualquer coisa, nossa, aí perfeito, vida perfeita. Essa é uma energia extremamente taurina. Só que, qual é o problema disso? Não é uma energia escalonável, entendeu? Não é uma energia que tem condições de saltar, de subir, de transcender os limites.
E agora a gente tem Urano em Touro. E Urano é sobre quebrar barreiras e dizer para os limites, bye bye, não quero saber de você, limites. Eu sou muito mais poderoso, eu sou muito mais forte, eu sou muito mais lindo, maravilhoso do que qualquer limite que você queira pôr para mim. Então eu vou acabar com tudo, eu vou pôr a casa abaixo. Urano é isso. Então, Urano em Touro vai falar, meu bem, os tempos mudaram. Não dá pra gente ficar ainda comprando essa ideia de que pra gente ser feliz, a gente precisa ter um empreguinho bonitinho, depois casar, ter filhinho, não sei o quê. Gente, em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo as pessoas que compraram essa ideia lá atrás e que tentaram enfiar essas ideias na geração dos millennials, que é o meu caso, né, que é a minha geração, então, nós que somos os millennials e, enfim, né, depois a geração Z e tudo mais, essas gerações já não, entendeu? Não tem mais tanto esse desejo igual as gerações anteriores tinham, de querer ter tudo previsível, de querer ter tudo certinho. Justamente porque, para aquelas pessoas, naquele momento do tempo, esse tipo de dinâmica de trabalho, de produção e tudo mais, fazia sentido. Agora, considerando as demandas do planeta hoje, para as nossas gerações hoje, crise econômica, um monte de caos, gritaria e confusão, tecnologia e assim, né? Um monte de revolução acontecendo, que aconteceu ao longo dos últimos anos. E aí, como é que a gente fica no meio disso tudo? A geração dos millennials, a geração Z, está vivendo um grande caos em que a gente não sabe mais para onde esse mundo está indo. E a gente passa por cobranças das gerações anteriores. Ai, nossa, você não está ainda com a sua vida estruturada, porque eu com 20 anos, eu com 18 anos, já tinha um emprego, já tinha comprado uma casa, tinha 3 filhos. Eu falava, nossa, que bom para você. Mas assim, não é o que faz sentido para minha vida e não é o que vai fazer sentido para a geração dessa galera que nasceu dos anos 80 para frente. Porque a geração, principalmente a partir de 85, começo dos anos 90, já é uma geração que está olhando para todo esse caos que está acontecendo no planeta e está falando assim, meu Deus, e agora? Minha deusa, e agora? O que eu faço? E a geração Z, então, nem se fala. Inclusive, se tem alguém que acompanha aqui o canal que é da geração Z, por favor, por amor, se manifeste, porque eu, particularmente, gosto muito de aprender com as pessoas mais jovens, porque se nós olhamos para as crianças e falamos, as crianças são o futuro, então por que a gente quer moldar as crianças do jeito que era no passado? Não faz sentido, entendeu? Então, tudo isso tá vindo aqui nessa lua para a gente poder se desprender e falar assim, meu Deus, chega de tanta caraminhola na cabeça, sabe? Chega de a gente querer ficar perpetuando um monte de crença limitante de coisas que não são nossas. Aqui eu tô falando principalmente com quem é da minha geração. Meu, não dá, sabe? Assim, não dá, simplesmente não dá, porque a gente não nasceu para ser moldado, para ser um bonequinho, sabe? Assim, um bibelô que fica ali e que aí tem que seguir regrinha. Gente, a gente não nasceu numa fábrica. Então, não dá pra gente achar que todo mundo tem que ser igual e que todo mundo vai seguir os processos bonitinho, do jeito que é previsível, do jeito que é, tudo do jeito que a sociedade quer. Ai, a família tradicional, ai, o modelo, né, cisgênero, heteronormativo. Gente, assim, não tem mais cabimento a gente ter, e eu falo da realidade do Brasil principalmente, eu já falei que eu tava polêmico nessa alunação de Sagitário, mas assim, não tem cabimento a gente ter uma ala inteira na política do Brasil, por exemplo, que é a direita, e que quer conservar valores só do que é interessante para eles, sem levar em consideração que a nossa sociedade é extremamente plural, a começar por culturas. O Brasil foi formado por, no mínimo, tá? No mínimo, falando assim, bem nivelando por baixo, a gente tem, no mínimo, 4 tipos de culturas diferentes que formaram o Brasil do momento em que os portugueses vieram nos invadir. Gente, eu sei que vocês de Portugal, que me acompanham aqui, eu amo vocês, mas a real é assim, os portugueses vieram, invadiram aqui, roubaram as terras do povo que estava aqui, e aí começou a formar uma mistureba. Foram os portugueses que vieram aqui, os indígenas que estavam na costa, os indígenas aqui que estavam na região mais do sudeste e a região do nordeste, que já são 2 culturas bem diferentes. Aí a gente tem uma cultura da Nigéria, principalmente a cultura Nagô-Yorubá que veio para cá, e a gente tem uma cultura forte também de Angola, que é a cultura Banto que veio para cá. Então, a gente tem uma cultura europeia, 2 tipos muito fortes africanas, e uma que já era nativa aqui do Brasil. Só que aqui, só para ter uma noção, tá? Aqui no Brasil, estima-se que haviam mais de 100 etnias diferentes de indígenas quando os portugueses chegaram aqui. A maior parte disso foi assassinado. Então, aí eu te pergunto, como a gente quer evoluir e ir para frente enquanto sociedade,
se a gente simplesmente não entende que a nossa sociedade precisa honrar as diferentes culturas, que a nossa sociedade precisa honrar a pluralidade de saberes, a pluralidade de ideias, a pluralidade de razões de existir, de motivos que a gente tem para estar aqui, propósitos de vida. Cada pessoa está aqui por um motivo. E a gente precisa entender como a gente vai interagir enquanto sociedade e honrar aquilo que é de fato bem maior. Tem coisas que às vezes a gente deseja, que é muito do ego, e que simplesmente não faz sentido a gente continuar alimentando, porque uma pessoa que, por exemplo, quer se tornar muito, muito, muito rica, e para poder depois, sei lá, né, destruir o Pantanal, destruir a Amazônia e coisas desse tipo. Eu falo, é um desejo válido? Não é. Do meu ponto de vista, não é. Porque essa pessoa não está pensando no bem comum, ela não está pensando no bem maior. Não só da sociedade, mas do próprio planeta. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente tem desejos, a gente tem coisas que simplesmente não tem cabimento. E se a gente não põe, sabe, a mão na consciência, se a gente não põe assim, sabe, se a gente não aceita de verdade as perspectivas da alma, então a gente fica querendo correr atrás de um ego desenfreado e que agora, com esse Marte retrógrado, tá falando, não vai, porque não pode. Porque não é mais o momento disso, não é mais o momento desse egoísmo que a gente viveu durante tanto tempo. Aqui eu falo principalmente da realidade do Brasil, mas que é uma característica marcante da nossa espécie aqui, dos seres humanos. Então, tem muita coisa para refletir sobre essa lua, tem muita coisa para refletir sobre esse mapa também. A gente está com Lilith fazendo oposição para Plutão. Então, assim, o que Lilith estava de boa na lua nova, agora, na lua cheia, a Lilith está fazendo uma oposição, está fazendo também um trígono, que é um aspecto harmônico, para Júpiter e também para Netuno. E ali a gente tem, olha, toda uma dinâmica de falar, meu bem, se você está com um monte de coisa dentro de você que você não está sabendo lidar, se você já está, assim, com a sua energia saturada, se você já está com o seu psicológico explodindo por conta das coisas que você ainda não conseguiu pôr em prática, se você está buscando uma carreira, uma coisa, que você tem que ficar se matando para você poder conseguir fazer o mínimo, ou mesmo que você esteja se matando de estudar para poder passar num concurso, para poder, sei lá, arrumar um emprego melhor, alguma coisa. Gente, olha, veja bem, o quanto que a sociedade exige de nós um esforço descomunal pra gente, muitas vezes, se manter assim, na média, na mediocridade. E aí eu te falo, que prazer está em viver isso. E que beleza está numa vida assim. Não tem condições. Então, quando a gente fala dos movimentos de Urano, a gente fala de movimentos sociais. E uma ruptura com esse tipo de padrão que a gente vive, com toda essa dominação da sociedade, é muito necessário também. Porque senão a gente não vai evoluir enquanto sociedade mesmo. E, primeiro, a gente precisa começar conscientizando as pessoas. É isso que eu estou, pelo menos, me propondo a fazer aqui. Espero que eu esteja conseguindo, enfim, contribuir de alguma forma com essas reflexões e, enfim, através dessas energias que estão fluindo aqui. Porque não dá pra gente simplesmente fingir que não tem nada acontecendo e achar que vai dar pra fugir de todos os processos que o universo está nos conduzindo, porque a Terra está mudando sua vibração, nós estamos entrando em um momento de regeneração do planeta. Inclusive, se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu lancei um curso gratuito que se chama Gaia 2.0, e lá eu falo sobre a transição planetária, falo também sobre os próximos tempos e algumas coisas que no mundo espiritualista muitas pessoas vêm falando a respeito, então tem o link aqui embaixo, é só você se cadastrar no site que você vai ter acesso gratuito. E a questão é, na transição planetária, nós precisamos também, cada indivíduo, passar pela nossa própria transição, de uma energia mais egoísta para uma energia mais coletiva, de uma energia mais pesada para uma energia mais leve, de uma energia mais preocupada para uma energia mais confiante, de uma energia de sofrimento para uma energia de amor. Em essência, não é difícil fazer isso. Mas nós temos muitos condicionamentos, então não é que é fácil para todo mundo. Uma pessoa que nasceu lá no interiorzinho, de sabe-se lá onde, numa vila, a pessoa passa fome e tudo mais, não dá pra gente exigir dessa pessoa que ela vá desenvolver uma consciência ou alguma coisa assim. Mesmo, às vezes pode até acontecer da pessoa já nascer com uma consciência dessa. Não estou dizendo que todo mundo que nasce ali, enfim, né, não vai ter uma consciência legal. Mas a questão é que para quem tem hoje muitos privilégios, para quem tem acesso à internet, para quem está aqui, que está me ouvindo falar, né? Então, nós já temos uma condição muito mais privilegiada do que muitas pessoas, nós temos recursos e acesso à informação. Então, não tem desculpa para a gente continuar na ignorância.
Não tem desculpa. E eu falei nos últimos vídeos a respeito de questões políticas do Brasil, falei aqui minha indignação com um monte de coisa, inclusive se você não assistiu os outros vídeos dessa alunação, assista, porque assim, olha, melhores vídeos, sério, melhores vídeos. Enfim, então na Lua Nova, na Lua Crescente, eu falei sobre várias coisas, eu falei sobre muita coisa que está acontecendo no mundo. Por quê? É importante a gente tomar consciência. Se a gente não toma consciência do que está acontecendo, como que a gente vai mandar uma energia boa pro planeta? Ah, eu vou mandar aqui uma energia de luz e amor pro planeta, mas eu não quero saber o que está acontecendo porque eu quero me manter aqui na minha bolha. E aí eu te falo, nossa, tudo bem, cada pessoa se conecta da forma como tem que se conectar, e não tô aqui para julgar isso. Mas a questão é que, do meu ponto de vista, se eu simplesmente me trancar numa bolha, como é que realmente eu vou evoluir? Esse é um questionamento que eu tenho sincero comigo. Não é uma coisa que eu estou simplesmente propondo reflexão para você. É uma coisa que eu questiono, de mim. Porque eu vejo pessoas que, no mundo espiritualista, fingem que não tem problema acontecendo, que se trancam numa bolha, a bolinha de paz e amor e meditação, e aí a pessoa, tô enviando luz, tô enviando amor, tô com uma vibração elevada, o russo é um ser de luz. Só que, como que essa pessoa está interagindo com o mundo? Essa pessoa está achando que, tipo, ela não tem mais sentimentos que são próprios até da nossa biologia humana? Então, eu questiono algumas coisas, porque eu já quis ser essa pessoa. Eu já quis me colocar nesse lugar de uma pessoa que se isola por completo. E, para mim, na minha perspectiva individual, não deu muito certo. Simplesmente porque não era a vibração com a qual eu tenho afinidade. Eu tenho muita afinidade, sim, com meditação, com às vezes eu precisar me isolar também, para eu não me intoxicar tanto com as energias, mas a questão é, se eu sei de um problema específico que está acontecendo, eu posso direcionar a energia para aquele lugar específico. Se você manda uma frequência de energia para o planeta como um todo, você manda aquilo em uma determinada força, por assim dizer. E se todo mundo recebe aquilo na mesma intensidade, então, lógico que vai ser benéfico, mas do meu ponto de vista, eu olho para toda essa energia e eu penso, mas tem lugares no planeta que não estão necessariamente precisando tanto assim de energia na mesma medida que outros. Por exemplo, mandar uma energia para países extremamente privilegiados, igual os países da Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia e tudo mais, onde já tem-se ali um índice de desenvolvimento humano muito alto. Eu estou mandando uma energia só para o planeta. Mas quem que está precisando mais? Uma pessoa que está na Noruega, que está de boa, que está lá, né, num país que não está se preocupando com, enfim, né, caos, gritaria e confusão, igual outros lugares do mundo estão? Ou será que seria melhor, mais interessante, mandar energia para pessoas que estão morrendo numa guerra? Entendeu? Isso é uma coisa que é uma reflexão minha, é algo que eu levo para minha vida como algo importante. Eu procuro sempre direcionar energias para o planeta como um todo, sim, mas tudo aquilo que eu tenho consciência de que está acontecendo em específico, eu peço sempre para que as equipes espirituais mandem energias para os conflitos específicos que estão acontecendo, para as situações específicas que estão acontecendo, porque ali, se aquilo está em foco, seja porque é mídia, ou seja porque eu fiquei sabendo por outras fontes, a questão é, o que está em foco significa que está precisando de olhar, está precisando de atenção, porque senão não estaria em foco. Claro que existe toda uma mídia que, enfim, né, busca manipular, e manipula mesmo várias coisas, e que mostra muito mais desgraça do que coisa boa, mas se a gente está tendo acesso ao conhecimento, se a gente tem ciência, se a gente sabe que tem alguma desgraça acontecendo, que tem alguma coisa ruim acontecendo, então, será que é porque a gente não deveria olhar para isso e mandar energia para isso? E outra, se você está tendo acesso a um determinado conhecimento, uma determinada informação, será que não é porque você, em algum lugar dentro de você, está ressoando com aquela experiência? Independente de qual seja, independente de ser guerra na Ucrânia, revolução no Irã, a questão polêmica de LGBT na FIFA, não importa exatamente o que é o seu problema, questão política do Brasil, questão, né, enfim, de hospital, enfim, qualquer coisa que seja. A questão é, se você ficou sabendo de algum desses problemas, se você ficou sabendo de alguma dessas coisas, golpe militar, etc., então, como que você está interagindo com essa energia? Por que você ficou sabendo disso? Você já parou para pensar? Lua em Gêmeos é lua de conhecimento. É uma lua para abrir a cabeça e para procurar se informar, principalmente. Isso foi uma coisa que eu já comecei a fazer, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer particularmente, mas eu me forço a entrar em contato com notícias para eu saber o que está acontecendo, para eu poder colocar intenções, inclusive nas minhas magias pessoais, para que, enfim, a energia do planeta possa melhorar de alguma forma, porque é o que eu tenho condições de fazer. Eu não tenho como ir, ser voluntário, enfim, participar de alguma ação humanitária, alguma coisa assim, em lugares que estão precisando, até porque eu não tenho nem estrutura para isso, nem física, nem psicológica.
Porque, enfim, né, eu sou uma pessoa muito sensível, eu absorvo muita energia dos lugares e das pessoas, então, sem condições de eu poder fazer isso, mas, dentro das minhas limitações, eu faço o que me dá, né, o que eu consigo fazer. Então, esse que é o convite de reflexão para essa lua. O que você tem condições de fazer? E, para você fazer, primeiro você não precisa saber, então, vá atrás do conhecimento, vá atrás das informações que são necessárias para você poder contribuir com esse planeta de alguma forma. Então, essa foi a reflexão para essa lua cheia em Gêmeos, uma energia poderosa, uma energia maravilhosa. Eu espero que tenha dado para entender, que você tenha conseguido acompanhar toda a reflexão que foi trazida aqui nesse vídeo. Esses vídeos estão ficando cada vez mais longos, já percebeu, né? Eu gosto de falar, e lua em Gêmeos ainda, comunicação em alta. Então aqui eu soltei mesmo a coisa. Então eu espero que tenha dado para entender, que tenha dado para acompanhar. Se você gostou, por gentileza, deixa um comentário aqui no vídeo, curte, compartilha com alguém, porque isso é muito importante mesmo para eu poder continuar fazendo meu trabalho aqui gratuitamente. E no mais, eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo, por você ter se permitido estar aqui, estabelecido essa conexão para esse momento, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.